Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Gratidão pela presença de cada um de vocês a partir de agora para o nosso trabalho. Trabalho que vai entrando em segunda parte, porque a primeira nós tivemos uma ausência do nosso querido Francisco de Biasi por um apagão no Sudeste, né? Rio de Janeiro, aquela região ficou sem energia elétrica, nós ficamos sem nenhum tipo de Você não... comunicação. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me Tá ouvindo bom. bem também? Tô. Tranquilo? Você não vai Então, acreditar numa coisa, rapaz. Eu hã? moro num sítio, a 15 quilômetros da cidade, entre o distrito de Piaba e a cidade de Conservatória, que já é lá perto de Minas. Tá sem luz lá, rapaz. Quando eu vi que ia É? ficar sem luz, que a energia caiu lá naquela região, eu vim para a cidade, tô aqui na minha clínica. Ah, hoje? Hoje? Hoje, agora, rapaz, 4 horas da Ah, tarde. olha só, hein? Você falei, pô, que coincidência, rapaz. Isso é uma sincronicidade, pô. É isso aí. Bom, seja bem-vindo, meu grande amigo, doutor Francisco de Biasi. Dispensa, né, apresentações já por várias vezes que nós estamos juntos, mas é uma alegria, é um prazer tê-lo conosco. E espero que o seu sinal consiga se manter legal aí, Não, né? aqui na clínica o sinal é bom. Eu estou na clínica Entendemos de que... viagem, agora na cidade. Eu vim para a cidade, saí lá do sítio que eu vi que não ia dar. Ia acontecer de Bom, novo. muito bem. Escuta, Vamos tá esperar. muito frio aí? Aqui tá uma onda de frio, rapaz. Acho que tá mais frio do que no sul, pô. Tá 14 graus Olha, aqui. semana passada aqui na minha cidade a temperatura chegou à sensação térmica de -1, -2 graus. Nossa mãe, Bastante frio em caramba. Erechim. Aqui Sim. tá 14, de noite, madrugada, chega às vezes a 9, 8. Mas É, para vocês é inverno, né? nossa, inverno danado, a gente fica maluco aqui, rapaz. Muito bem. Vamos aguardar um minutinho para que as pessoas possam estar Claro. nos acompanhando em maior número. Gratidão a todos que já estão nos acessando aqui. O tema promete, né? Sabemos Esse tema é que bom. muita gente quer ver um pouquinho mais sobre isso. Na live passada eu falei um pouquinho no contexto mais geral, mas hoje a ideia eu até fiquei com uma expectativa porque eu tinha imaginado trabalhar de uma forma, mas eu acho muito mais interessante que todas as pessoas possam se fala tanto em meditação, né? Se pratica tanto meditação, mas muitas pessoas até vão para a meditação mais por convites, mais por, né, uma recomendação. Mas o que é que está por trás da meditação? De onde ela vem? Qual é realmente o contexto teórico-científico que tem para fazer uma meditação? Ou por que fazer uma meditação? Qual é o benefício disso, né? Mas num viés de pesquisa, num viés de científico, como você tem feito, né? E tem deixado duas obras muito importantes para quem quer conhecer ou não conhece ainda e quer conhecer as obras que vão estar embasando o que nós vamos estar falando hoje à noite, né? São esses dois livros maravilhosos, que é Os Caminhos da Cura, né? Que traz uma abordagem escrito por o Dr. Francisco de Biasi e o Mário Sérgio Figueiredo da Rocha, em coautoria, né? E também tem esse livro, O Homem Holístico, para quem não tem ainda, adquira, que ele é muito interessante, a leitura dele, traz também uma abordagem desse tema que nós vamos estar falando hoje. Eu estava olhando aqui, meu amigo, que maravilha, vão fazer 8 anos que você autografou esse livro para mim, foi É em mesmo? novembro de 2014, que legal, em Porto É, Alegre. foi aonde? Gratidão. Foi em Porto Alegre? Foi em Porto Alegre, né? Maravilha. Lá na Henriques, acho que era na Fiergs, uma coisa assim, mas eu lembro, né? Que é um trabalho que você fazia lá, né? Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Tá entrando gente ainda, Valesca, né? a Bia, muita gente legal aqui. A Nilva, a Lisiane, André, Elisângela, o Pedro, a Cris,
Muita gente conosco hoje. Gratidão profunda. Vamos começar o nosso tema, doutor. Então, Vamos lá. vamos lá, que o Instagram não tem muito tempo para nós conversarmos e o Parece que ele agora assunto é está bastante. deixando. Outro dia eu fiz uma live aí que ficamos 2 horas falando e o Instagram deixou. Acho que Legal. agora não Eu está vou. tendo problema, não. Ok, doutor Francisco, eu vou conduzindo mais ou menos assim. Nós vamos deixar você fazer toda essa abordagem da parte mais de experiências, né, científicas em relação ao processo de meditação, porque depois de compreender o que é, de onde vem, fica mais fácil para a ir elaborando ou escolhendo qual é o método, qual é o tipo de, de meditação que cada um pode escolher para o seu dia a dia, né, para a sua vida. Mas tem um eixo principal, que é isso que eu gostaria que você trouxesse na abordagem. Claro. Depois nós faremos um momento, um período de uma meditação guiada pelo senhor e um processo de visualização e depois nós fechamos a nossa live. Então, sinta-se extremamente à vontade para discorrer sobre o assunto. É um prazer tê-lo novamente com a gente. E hoje, com muita gente nos acompanhando, muitas pessoas interessadas no assunto. Claro. Gratidão pela tua presença e bom trabalho para nós. Bom, a gente, para falar de meditação, é preciso mostrar assim, a parte mais científica da coisa, do que é a meditação. É preciso a gente mostrar o que foi feito aqui no Ocidente, né? Isso começou a ser mais estudado de uma forma técnica, científica, pelo Dr. Herbert Benson, de Harvard, nos anos 70. E ele entrou em contato com o Maharishi Mahesh Yogi, que é um sábio que estava introduzindo a meditação transcendental no Ocidente. E aí, aliás, o Maharishi tinha estudado física também. E disse a ele que gostaria de avaliar as pessoas que meditam pela técnica da meditação transcendental, que é uma técnica que é derivada da yoga e que usa mantra, né? Usa um pensamento foco que você se concentra nele. E o Maharishi topou isso e então o Benson conseguiu um grupo de pessoas que meditaram, já eram meditantes e passaram a meditar usando lá os mantras que o Maharishi tinha passado para eles. E o Benson monitorizou todo mundo. Monitorizou o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, a resistência elétrica da pele, a saturação de oxigênio no sangue. E, com tudo isso, o resultado desse experimento mostrou que, quando você medita profundamente, quando você já tem experiência na meditação, você consegue entrar num estado de repouso psicossensorial em que pode alcançar até um estado de repouso maior do que o sono, que o seu consumo de oxigênio pode cair até em 16%. O consumo de oxigênio ele mostra para a gente, na área de ciência, de neurociência e etc., e biofísica, o que está acontecendo em termos de reações de oxirredução dentro das células. São as reações que vão produzir energia na célula. Então, se você entra no estado de repouso, diminui a quantidade de oxigênio, o aporte de oxigênio através do sangue para as células, é porque você está num estado de relaxamento muito profundo. Então, com isso, o Benson conseguiu demonstrar que a meditação realmente funciona e que ela trazia, vamos dizer assim, um conhecimento na área científica, que era uma coisa que o Benson já vinha explorando e tentando já há muitos anos, descobrir o que seria o contrário da resposta de estresse. Porque na resposta de estresse ocorre o contrário disso que eu falei. Você fica com um consumo de oxigênio maior, você tem uma aceleração da frequência cardíaca, uma taquicardia, tem uma taquipneia, né? Sua respiração começa a ficar acelerada e a circulação toda vai para os seus músculos para tentar te dar condições de enfrentar uma situação de um comportamento que a gente chama de tudo ou nada, de comportamento de luta e fuga. É um comportamento que você decide se você vai lutar ou fugir de uma situação estressante. Tá? E o estresse é definido, então, como aquilo que é capaz de provocar essa reação
desafiadora no seu organismo, vamos dizer assim. Ok? Bom, aí o Benson, médico cardiologista, até hoje ele faz experimentos com meditação, agora ele anda explorando lá uns monges tibetanos, ele já publicou mais de 400 trabalhos sobre meditação. Ele começou a publicar esses trabalhos e foi uma situação até gozada, porque nos anos 70, meditação tinha uma conotação muito religiosa. E aí as revistas não aceitavam os trabalhos em que ele botava o nome meditação, entendeu? Aí ele usou um artifício e descreveu como resposta de relaxamento, como sinônimo de meditação. E as revistas, muitas revistas científicas de nome, como Lancet, Scientific American, New England Journal of Medicine, o JAMA, que é o Journal da American Medical Association, publicaram, então, trabalhos dele com esse nome de resposta de relaxamento. Mas o Benson, como um bom cientista, vamos dizer assim, um médico preocupado com tudo isso, ele não conseguia aceitar que as pessoas só entrassem nesses estados profundos de relaxamento por causa do mantra que o Maharishi tinha ensinado para eles. Porque o mantra é uma coisa que normalmente eles passam para você e dizem que é uma coisa que vem sendo transmitida de mestre para discípulo há mais de 5.000 anos e que você não deve revelar para ninguém. Apesar que isso já foi revelado aos montes. Por exemplo, teve um grupo de dissidentes do Maharishi que botou todos os mantras na internet, acho que é num site chamado Transenet, em que mostra que os mantras são dados em função da sua idade. Não tem nada de mistério naquilo, não, entendeu? Aí o Benson, então, desafiou o Maharishi de que ele, então você vai fazer o seguinte, vamos botar as pessoas para meditar, eu vou ensinar meditação para eles, e não vamos dar o seu mantra, não. Você pode até usar os seus professores para ensiná-los também. E nós vamos dar para eles simplesmente uma palavra, um pensamento foco para eles concentrarem a mente, que vai ser a palavra em inglês, one. Então as pessoas começaram a usar o one como mantra. Isso até na época começou a se falar que era o mantra de Harvard, o one. E os resultados desse experimento deram os mesmos resultados do que com os mantras, aqueles mantras com aquelas palavras sânscritas que o Maharishi estava ensinando para as pessoas, né? Demonstrando que realmente a meditação ela é um estado de relaxamento psicossensorial que é inato na espécie, não é nada de especial, entendeu? Que um segredo de um mantra religioso possa explicar. Na verdade, é uma resposta de relaxamento e se descobriu o seguinte, e isso é muito importante, que todos os tipos de meditação que existem, são centenas de tipos que vêm de muitas tradições filosóficas e espirituais da humanidade, na verdade, é um tronco que divide basicamente em dois troncos principais. O tronco que vai dar na yoga e o tronco que vai dar no Zen. Que são tipos de meditação diferentes. Essa meditação que você usa um pensamento foco para poder ir concentrando na tua mente é a meditação da yoga. Você vai aprofundando, inicialmente você aumenta no seu eletroencefalograma a frequência das ondas nas regiões frontais e pré-frontais, as ondas beta. Elas ficam muito aceleradas porque você está concentrando. Com a prática, isso vai diminuindo e você vai entrando na faixa alfa, a faixa alfa lenta, de 8 a 10 Hz, mais ou menos, e depois, se você for um meditante que pratica há muito tempo, você consegue entrar na faixa teta inicial. É uma faixa que vai mais ou menos de 4 a 7,5 Hz. Então, você entra em 7,5, em 7, às vezes em 6,5 Hz, e fica uma sincronização dos dois hemisférios cerebrais nessa faixa. Quando você faz a meditação da yoga, que nesses estudos é chamada da via da tranquilidade ou da concentração, você acaba, às vezes, desligando do ambiente. Com esse tipo de meditação em que você usa o mantra, que você usa uma palavra-chave, a palavra foco, né? No Zen é diferente. Quando você faz a meditação Zen, você senta de frente para uma parede, com os olhos semicerrados, e você deixa os seus pensamentos rolarem.
deixa girar, 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 girar. Aí tua mente vai cansando, depois de 10 minutos você começa a diminuir essa aceleração do pensamento, vai diminuindo, diminuindo, e você entra mais ou menos naquilo que acontece na yoga, em que você chega num nível em que as ondas alfa vão lentificando, elas irradiam das áreas posteriores para frente, vão lentificando, e nas áreas occipitais surgem umas ondas alfa de amplitude muito elevada, de 100 a 200 microvolts. Essa amplitude elevada, o pessoal passou a chamar isso aí de super alfa, que estaria acontecendo, isso você observa em monges zen budistas. Essa via chamada via da visão penetrante, nesses estudos. E se constatou o seguinte, quando eles não desligam, como na meditação com mantra, eles ficam num estado de relaxamento profundo, sem pensar, em que, se você der um estímulo, provoca o aparecimento aqui no alto, no vértex, que a gente chama, de uma descarga de ponta vértex, mostrando que existe um estado de alerta, que o Wallace, que trabalhou com, era um psicólogo que trabalhou junto com Benson, chamou isso de alerta em repouso. Você dá um clique no ouvido do cara, ele está alerta para aquilo, mesmo ele estando em meditação profunda. Os caras que estudaram esses monges zen budistas, principalmente foram uns japoneses, Hirai, o nome de um desses pesquisadores, eles, conversando com o monge, perguntaram: nesse estado que você consegue detectar alguma coisa, mas que você está em estado de relaxamento profundo, a gente chama de alerta em repouso, como que você descreveria isso? O cara descreveu de uma maneira ótima. Ele falou assim: eu entro num estado em que eu fico desligado, sem pensamento, um silêncio entre os pensamentos, é difícil de acontecer. Você tem que treinar bastante, você fica ali concentrado em alguma coisa até que aquilo desaparece, e você tem um período que não dura, às vezes, nem um minuto, nem 30 segundos, que você não pensa em nada. Aí você está num estado de repouso psicossocial tão elevado que o seu sistema psiconeurológico, imunogenético, entra num estado de super atividade para te dar saúde, vamos dizer assim. Seu sistema de anticorpos, as imunoglobulinas aumentam na produção ali no sistema imunológico, seus hormônios ativadores cerebrais, seus neurotransmissores também. Você fica num super estado em que você tem uma consciência das coisas, mas você está num estado de repouso profundo. E o cara diz o seguinte: é como se eu estivesse andando numa rua movimentada, cheia de gente, em que eu não estou ligado em nada daquilo, estou desligado, e as pessoas estão passando por mim, mas eu estou completamente desligado, entendeu? Se você der um estímulo, alguém tocar nele, alguma coisa, um clique no ouvido, como se faz nesses experimentos, aí o cara toma consciência do que está acontecendo, entendeu? Bom, isso aí é o estudo clássico de meditação. Quando nós entramos nessa época atual, em que se passou a se fazer estudos, como eu faço, e fiz com o Dr. Karl Pribban, com quem eu já escrevi 2 livros nos Estados Unidos, 2 aqui no Brasil, o Pribban indicado para o Prêmio Nobel, e os estudos do Sir John Eccles, que foi o primeiro cara a tentar explicar o funcionamento cerebral usando a física quântica. Quando se usou a física quântica para explicar a neurociência, aí começou a se observar umas outras coisas. Por exemplo, como na meditação, conforme você vai aprofundando o estado meditativo, vai ocorrendo uma sincronização enorme das ondas cerebrais entre os 2 hemisférios, isso chega num ponto em meditantes como monges zen, por exemplo, em que parece que todo o cérebro está pulsando na mesma frequência. Quando você faz os mapeamentos cerebrais, como esses que eu faço aqui com meus pacientes, que a gente ensina a meditação, você vê aqueles histogramas, aqueles que mostram as frequências naqueles gráficos, se aproximando as frequências de onda, entendeu? E os mapas de bandas de frequência ficam parecidos, mostrando que a pessoa está com as frequências iguais em todas as áreas do cérebro. Bom, isso é o fato de você sincronizar, ter uma coerência, como a gente fala em biofísica, né, enorme das ondas cerebrais, facilita, otimiza o tratamento quântico holográfico da informação. O que é o tratamento quântico holográfico? Em física quântica, existe uma propriedade fundamental do universo, e que nós somos parte desse universo, e isso está na gente, a nível subatômico, que cada parte do sistema quântico é holográfico no cérebro e no universo.
Isso é comprovado hoje. O nosso universo é holográfico, é quântico holográfico. E nós temos no cérebro, não vou entrar em detalhes aqui, se quem quiser ver isso pode entrar no site ResearchGate, por exemplo, onde eu tenho mais de 120 trabalhos publicados que estão nesse site, que é um site de acesso. Você procura o meu profile lá, é acesso gratuito. E você lá pode encontrar trabalhos meus sobre meditação, sobre o que eu chamo de teoria holoinformacional da consciência, em que a gente mostra que essa propriedade fundamental do universo quântico holográfico, que faz com que cada parte do sistema contenha a informação do todo, o todo está em você. Então, quando as tradições espirituais falam o Pai está dentro de nós, tudo que está dentro está como que está fora, o macrocosmo é igual ao microcosmo, isso hoje é comprovado pelo fenômeno da não localidade, ou informação quântica não local. Quando isso foi descoberto, foi proposto até, foi lá em Bruxelas, uma reunião, daquelas reuniões chamadas conferências Solvay, no final dos anos 20, começo dos anos 30, em que tinha 20, 30 pessoas que se reuniam para discutir física quântica, financiados por um cara chamado Ernest Solvay, que era um cara que tinha ficado rico com a indústria química e que era apaixonado pela física quântica que estava nascendo nessa época. E lá foi demonstrado, então, pelo grupo do Bohr, Niels Bohr, pai da física quântica, junto com o Heisenberg, Werner Heisenberg, um outro pai, e junto com o Schrödinger, Erwin Schrödinger, austríaco, que foi o cara que elaborou a equação básica da física quântica, que é a equação de Schrödinger, que mostra que quando você vai realizar um experimento, essa equação mostra a existência de infinitas probabilidades que podem ocorrer. Agora, o que vai ocorrer e que vai se materializar, vamos dizer assim, no nosso mundo tetradimensional, tridimensional, só ocorre na hora que você observa ou mede. Só ocorre se a sua consciência entra na jogada. Bom, e isso aí deixou todo mundo louco na física, né? Como é que a consciência pode estar entrando na jogada? Uma coisa que ninguém nunca tinha demonstrado, essa interação da mente com a matéria, vamos dizer assim, né? Bom, mas voltando então. Então, quando a gente... Oi? Esse é o grande experimento do gato, né? A observação do gato, né? O gato de Schrödinger é um experimento imaginário. Ele não existe na realidade. O Erwin Schrödinger bolou isso para poder demonstrar que a aplicação da física quântica, que é uma coisa que você estuda partículas subatômicas, estuda não localidade, que se você aplicasse isso a nível macroscópico, você geraria paradoxos insolúveis. E o paradoxo do gato de Schrödinger é esse. Você pega um gato, bota dentro de uma caixa fechada, lá dentro tem um sistema que emite radiação de uma forma aleatória, que pode emitir ou não emitir dentro de uma hora, vamos dizer assim, e se emitir a radiação, essa radiação vai estimular um contador Geiger, que vai liberar um martelo, que vai quebrar um frasco de vidro com veneno, e vai matar o gato. Pela física quântica, você só teria essa informação, se ele está vivo ou está morto, na hora que você observasse. É o que se observa nos laboratórios a nível subatômico. Mas não existe essa possibilidade biológica de um gato estar vivo ou morto ao mesmo tempo, você saber se ele está vivo ou morto na hora que você abre a caixa e que aí você observa, entendeu? Então, o Schrödinger fez isso para provar que a equação dele se aplicava a nível subatômico. E tentar aplicar isso a nível biológico, por exemplo, era um absurdo, entendeu? Vai gerar paradoxos insolúveis. Você não vai poder dizer que um gato está vivo ou morto, entendeu? Ao mesmo tempo. É o tal do entanglement, ou entrelaçamento quântico. Bom, mas voltando então à física quântica, então, mostrou que quando ocorre essa coerência das ondas e gera o padrão quântico holográfico de informação quântica, veja bem, informação quântica não é informação eletromagnética. Informação eletromagnética que a gente está usando agora aqui na internet, a de rádio, televisão, é uma informação que se dispersa, propaga a 300 mil quilômetros por segundo, na velocidade da luz. A informação quântica é instantânea. E isso, quando foi demonstrado, ela conecta tudo no universo de forma instantânea. Isso, quando foi demonstrado, deixou o Einstein louco. Porque o Einstein, em 1905, tinha feito a teoria da relatividade e chegou àquela formulazinha, a energia igual a massa multiplicada por c, né, velocidade da luz ao quadrado, em que a velocidade da luz
é a constante fundamental da teoria dele. E, segundo a teoria dele, nada poderia ultrapassar a velocidade da luz. Só que a informação quântica ultrapassa. No início, isso foi um debate entre o Bohr e o Einstein que durou anos, dos anos 20 até os anos 60, mais ou menos, quando um cara chamado John Bell, lá no Large Hadron Collider, aquele acelerador de partículas que passa debaixo da França e da Suíça, demonstrou matematicamente que o nosso universo é não local e que tem essa informação quântica instantânea. Só nos anos 80 que um pesquisador francês chamado Alain Aspect conseguiu fazer uma demonstração material da coisa mesmo. Você libera 2 fótons ou 2 elétrons da mesma fonte, eles ficam interconectados e entrelaçados, como a gente diz, entangled. Esse entrelaçamento quântico é instantâneo. Se você mudar o spin, que é um tipo de giro de um elétron ou de um fóton, instantaneamente o outro muda. Então, isso já foi feito experimentos com distâncias de quilômetros de distância por um cara chamado Giesen, lá no Large Hadron Collider. E agora, tem uns 2 anos, os chineses colocaram um satélite de volta da Lua, em que eles emitiram uns lasers para a Terra para fazer esse tipo de observação e constataram que realmente as coisas estão entrelaçadas. Sabe? Se você emitir fóton lá da Lua para aqui, os fótons estão entrelaçados, só se altera um, altera o outro lá, entendeu? No satélite, lá na Lua. E já existem experimentos também em que quem propôs foi o John Wheeler, um cara que estudou gravidade quântica em buracos negros. Ele propôs que se você tivesse uma galáxia emitindo luz e 2 galáxias intervenientes no caminho e a luz fosse desviada por elas, você poderia, com a Terra em 2 posições diferentes, pegar, primeiro, a luz direta, que vem da galáxia lá de trás. E, segundo, a luz que é desviada pela gravitação das outras galáxias. Isso é chamado lente gravitacional. O Einstein preveu que isso existiria, essa lente gravitacional. E isso, hoje, esses satélites espaciais aí, esse novo aí, o James Webb, o Hubble, o Chandra, o Kepler, todos esses satélites espaciais hoje comprovam a existência disso. E acontece que, mesmo esse desvio da luz, mostrando que há uma separação de alguns anos-luz de tempo para a luz chegar aqui com desvio, elas estão, como nascem da mesma fonte, elas estão entangled, elas estão emaranhadas. Entendeu? Então, é uma propriedade fundamental do nosso universo. Isso, então, fez com que a gente pudesse entender que quando a gente medita e entra nesse estado de coerência que a gente vê nos elétrons, nos mapeamentos cerebrais, e que gera, então, essa informação quântico-holográfica no nosso cérebro, e que isso, então, conecta a gente instantaneamente com o universo, que tem natureza quântico-holográfica, como esses satélites espaciais estão comprovando, que o nosso universo ele é quântico-holográfico. A teoria quântico-holográfica do universo, a teoria quântica holográfica do universo, foi proposta pelo David Bohm. Isso foi nos anos 50. Não é aquela física quântica clássica ortodoxa do Niels Bohr, do Werner Heisenberg, do Erwin Schrödinger, não. É uma física nova que explica tudo que aquela antiga explica e mais coisas. E mostra que tudo está relacionado com tudo. Que cada parte desse universo contém a informação do todo. Então, a minha mente, que é parte desse universo, que tem um tratamento quântico-holográfico, como o Dr. Carl Pribban e o C. John Eccles comprovaram experimentalmente, e que eu aproveitei isso para desenvolver a teoria holoinformacional da consciência, está conectado instantaneamente por informação quântica não local, ou não localidade, com a estrutura do universo. Eu propus, então, que isso é uma holoinformação que conecta instantaneamente o nosso cérebro com a estrutura quântico-holográfica do universo. E essa estrutura e essa organização quântico-holográfica que ocorre a nível subatômico no nosso cérebro atua nos neurônios, afetando a informação clássica, mecanicística, que a gente vem estudando há 100 anos, das redes neurais clássicas. Então, você tem as redes neurais clássicas e tem as redes quântico-holográficas. E a interação delas e a interação das quântico-holográficas com a estrutura quântico-holográfica do universo, eu chamei isso de holoinformação. Eu criei essa palavra, não existia holoinformation. Quando eu comecei a publicar isso, só via nos meus trabalhos. Durante 5, 6, 7 anos, o Google, botava um alerta no Google, né, só me avisava, está saindo lá um trabalho. Até que depois de uns 6, 7 anos, comecei a ser citado em trabalhos científicos, em livros,
falando dessa holoinformação que conectaria o nosso cérebro com o universo. E aí essa teoria holoinformacional da consciência, que eu descrevi com as equações do Schrödinger, equações que o Priba mostra das redes neurais quântico-holográficas, as equações de Fourier, que são equações de onda, que mostram as resultantes da interação das ondas, entendeu? A equação do Dennis Gabor de holografia. Eu desenvolvi isso tudo em uns trabalhos que hoje tem mais de 200 citações na literatura científica internacional, tanto em livros quanto em trabalhos em revistas científicas importantes na área de física quântica. Isso é um negócio meio... Não posso perder, né, doutor De Biasi? Não posso perder a oportunidade de dizer que esse trabalho fez surgir, embasar a nossa grande homeostase quântica informacional, onde eu né? agora, exatamente. Quando o Sérgio Secato bolou a homeostase quântica informacional, né, ele precisava que a informação, entendida como informação quântica, pudesse funcionar como base da coisa, para você poder dar aqueles comandos e provocar alguma reação no seu cérebro e no seu corpo, entendeu? E aí, ele estudando isso, ele juntou. Eu quando fui lá falar em Campinas, para o pessoal lá, eu até fiquei assim, bem constrangido, porque ele me botou junto com o John Wheeler, que fala que o nosso universo é um universo informacional, com o Einstein, que fala que o universo interage energia e matéria, que matéria é energia condensada, né? E com Planck, que foi o cara que começou a física quântica lá em 1900 com aquele estudo do corpo negro que emitia frequências e que demonstrou que essas frequências são emitidas em pacotes de energia. E não como sempre se falou em física, que a energia seria contínua, mas não é. São pacotes de energia que o Bohr depois demonstrou nos anos 20 serem relacionadas com as órbitas dos elétrons, que são órbitas energizadas com esses pacotes de energia. Quando ocorre, por exemplo, um fenômeno de emissão de luz por uma mudança de órbita, aliás, quando essa mudança de órbita ocorre, é interessante. Se você estimular um elétron numa órbita com energia, ele pula de órbita, mas ele não passa pelo espaço entre as duas órbitas, não. Ocorre um fenômeno chamado tunelamento quântico. Ele desaparece numa órbita e aparece na outra. Isso aí a gente observa no efeito fotoelétrico, que foi o Einstein que estudou isso e ganhou o prêmio Nobel em cima disso. Quando você emite um farol do teu carro numa placa dessas da estrada, que fica iluminada, os fótons de luz batem uns átomos, provavelmente devem ser átomos de fósforo na tinta, em que os elétrons pulam de órbita e emitem luz. É um fenômeno fotoelétrico, né? Então, esse tipo de conhecimento da física quântica mudou totalmente a física, a tal ponto que hoje se acha que cerca de 60% a 70% da tecnologia que existe no mundo hoje é uma tecnologia baseada em física quântica. E aconteceu aquilo que o Max Planck previu. O Max Planck disse que com tudo isso que estava ocorrendo, com todas essas mudanças, os paradoxos que estavam surgindo com a física quântica, ia ter que morrer toda uma geração de físicos, os físicos da época dele e do Einstein, para que realmente esses paradoxos pudessem começar a ser entendidos por uma geração nova de físicos. E isso que está ocorrendo agora. Nos anos 90, um grupo de físicos mais jovens, que foram liderados por um sujeito chamado Wojciech Zurek, um cara, acho que ele é tcheco, ele juntou um grupo de físicos que estavam interessados nesse negócio da informação quântica e conseguiram elaborar o que é hoje chamado de teoria da informação quântica, que é diferente da teoria da informação clássica, aquela que a gente estudou de conservação de energia e matéria. Existe uma conservação de informação que subjaz a tudo isso. E esse pessoal provou isso lá no Instituto Santa Fé, que é um instituto que existe lá no estado americano de Novo México. Bom, então isso tudo mostrou o quê? Que a meditação é a forma de você fazer a conexão do seu cérebro, através dessa holoinformação, como eu chamo, com o universo. Entendeu? E isso é que é a definição de espiritualidade. Espiritualidade pode ser definida como aquilo que te conecta, te reconecta à tua fonte. A própria palavra religião vem de religare, do latim religare, que quer dizer fazer essa religação, entendeu? Se você tem condições hoje
com a ciência do século XXI, com a física quântica. A física relativista também entra nisso, por causa da velocidade da luz e que ela está dentro do espaço-tempo, e a informação quântica parece que é fora do espaço-tempo. Por isso que ela é instantânea. A teoria elaborada por um cara chamado Umezawa, que é a teoria do campo quântico, demonstrou isso, que essa informação quântica ela é fora do espaço-tempo. Então, isso tudo veio demonstrar que nós estamos nesse universo que é quântico-holográfico, temos uma mente quântico-holográfica. Quando a gente entra em estado de meditação, a gente faz essa reconexão. E eu acho que isso é uma grande contribuição, vamos dizer assim, para a ciência de hoje, você mostrar que aquilo que vem com a espiritualidade dentro das religiões, que é a fé não precisa ser um salto no escuro, como eles dizem. Isso é uma definição muito rasa de fé, dizer que fé é um salto no escuro. Nada. A fé tem que ser uma coisa que tem que ser guiada pela ciência. Ciência e fé podem se interconectar. Como o Einstein dizia, que o Deus dele era o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é o Deus que mostra que existe toda essa organização, toda essa informação no universo que permite a geração de matéria, vida e consciência, que é uma coisa complexíssima. Se você imaginar que você tem trilhões de células, cada célula do teu corpo tem reações biofísicas, bioquímicas e quânticas e holográficas, o número de milhões de reações, e que tudo isso está interconectado, interagindo de uma forma harmônica, e que isso tudo foi fruto da evolução do universo, é aquilo que o Einstein falava. O importante é a gente compreender essa linguagem, que é a linguagem de Deus. O resto são detalhes. Deus deixou essa linguagem no universo, que com a ciência a gente consegue segui-la e consegue descobrir as coisas. É claro que nós não vamos chegar nunca a entender a mente de Deus, que é um negócio infinito, né? Mas a gente pode ir passo a passo descobrindo as coisas e entendendo que a gente está nesse universo como assim, é como se o próprio universo, com a evolução cosmológica de alguns bilhões de anos, esse universo tem 14 bilhões de anos, mais ou menos. A vida tem uns 2,5 bilhões de anos. É como se, depois de esse tempo todo de evolução, quando a vida começou a surgir, o próprio universo, quando surgiu a consciência, o próprio universo está tomando consciência de si mesmo, através da nossa consciência. Entendeu? Isso é muito importante, entender que a meditação permite isso. E gozado que todas as grandes tradições filosóficas e espirituais da humanidade sempre propuseram que a maneira de você fazer conexão é a meditação. E agora nós temos uma ciência do século XX, XXI, que permite a gente entender, com toda a nossa complexidade computacional, matemática, informacional, que isso é uma realidade realmente. Que esses caras me falando aí há 6 mil anos tem razão de ser. E a gente hoje pode dar base para isso com a ciência. Então, essa convergência entre ciência e espiritualidade vamos dizer assim, o paradigma que vai realmente se desenvolver cada vez mais no século XXI. É um paradigma holístico, né, que une ciência, espiritualidade, artes, filosofia e mitologia, dentro de uma visão muito mais abrangente do que aquela visão cartesiana newtoniana, né, que separou o homem do universo, mente do corpo, e que gerou a revolução industrial. Mas quando chegou no século XX, com a física quântica, mostrou que era só um caso particular de uma física muito mais ampla, que é quântico-relativista. Muito bem. Doutor, Ah, muitas pessoas estão esperando que a gente conclua num contexto de como praticar isso, né? Que temos muito conhecimento aí, muita explicação lógica, clara, né? E falando em meditação, nós entramos um pouquinho só dentro da HQI, da homeostase quântica, mas aqueles comandos, né, que são uma estrutura científica, eles ajudam muito nesse processo, né, de auxílio ou então de acesso, né, nessa que você falava da reação, né, inclusive para o corpo, que facilita nos processos, inclusive de meditação, né. Eu te perguntaria o seguinte: podemos trazer algo
prático para as pessoas experimentarem tudo isso dentro de uma das técnicas agora, Claro, durante a um gente pode período? fazer uma meditação. Eu posso induzir uma meditação agora, em que a gente vai usar um processo em que, se alguém quiser ler esse meu livro Caminhos da Cura, lá tem isso passo a passo. Porque ali a Isso, gente sintetizou de dezenas de técnicas de meditação que existem no mundo, nós sintetizamos o hardcore, né? Aquilo que é o núcleo duro da, que todas elas colocam como importante e que tem perfeito. relação, que hoje nós sabemos tem relação com essa sincronização que ocorre no seu cérebro e essa troca informacional com o universo, o holo informacional. Então, nós podemos fazer o seguinte. Muito bem, nós temos uns 20 minutos aí. Tá Eu ótimo, dá deixo, tempo. eu deixo a seu encargo aí para que nós consigamos ter uma Tá, experiência, né, prática, trazendo todo esse conceito científico. Eu acho que foi muito bem colocado, mas, lógico, cada um tem que buscar aprofundar, ler, claro, né, é claro, buscar as claro, claro. teorias, né? Como Nós estamos existem, fazendo um resumo. como existem Esse várias material, técnicas de essa meditação, matéria aí, nós vamos ficar uma semana falando e não acaba o conteúdo, né, doutor? Então, exatamente. eu deixo a teu critério aí para conduzir É, agora um processo de meditação. tá. Eu vou fazer o seguinte: como existem várias técnicas de meditação, umas mais simples, outras mais complexas, eu vou usar uma técnica budista, que é se concentrar na respiração, que funciona muito bem. O Buda usava essa técnica quando ele tentava ensinar naquelas praças lá da Índia, e falava para o pessoal: vocês têm que acalmar, mostrava os macaquinhos naquelas figueiras e falava: vocês têm que acalmar os macaquinhos da mente. E para isso vocês têm que concentrar a mente. Então, em vez de usar mantra, não vou dar mantra para ninguém, vamos usar a respiração. Vocês vão estão sentados numa posição com as costas eretas. Isso é importante, porque se você não tiver com as costas eretas, se você deitar, você dorme. Porque o seu cérebro vai relaxando, você dorme e você não medita. Você tem que estar com as costas eretas. Você vai ter que estar num lugar sossegado que ninguém te interrompa durante uns 20, 30 minutos. E aí você vai fazer o seguinte: você vai se concentrar na entrada e na saída do ar pelas suas narinas. Você fecha os olhos e começa a imaginar que o ar está entrando e saindo. Vamos fazer isso, essa concentração na entrada e na saída do ar, imaginando que o ar entra, vai até lá nos seus pulmões, volta, é eliminado. Vamos fazer isso por mais ou menos uns 2 minutos, uns 2, 3 minutos. Isso vai gerar um relaxamento enorme em vocês. Quando a gente faz o eletroencefalograma das pessoas que estão fazendo isso, a gente percebe uma lentificação das ondas muito grande, mostrando um relaxamento profundo do cérebro. Então, vamos de olho fechado, tentando não pensar em nada. É claro que vai entrar pensamento na sua cabeça, principalmente se você for uma pessoa agitada. O importante é que você não tenha culpa quando entrar um pensamento. Entrou um pensamento na tua cabeça que te desconcentrou da entrada e da saída do ar, o importante é você se tornar um observador desse pensamento. Transforma esse pensamento numa nuvem e deixa essa nuvem passar. Quando ela passar, você volta a pensar na entrada e na saída do ar. Tá? Conforme você for praticando isso, se você é uma pessoa que já medita, tem experiência, isso vai ser fácil. Você vai aprofundar rápido. Mas se você é uma pessoa que nunca meditou, pode ser que você tenha uma certa dificuldade para poder ficar concentrado nessa entrada e na saída do ar. Mas vai tentando, que você vai ver que os seus pensamentos vão começar a diminuir e daqui a pouco você está concentrado só nisso. Pode chegar num ponto, quando a pessoa tem prática, uma boa prática de meditação, que até a concentração na entrada e na saída do ar desaparece e você fica com a mente vazia. Então você está meditando profundamente. Vamos lá, de olho fechado. Não precisa acelerar a respiração, ela tem que ser a respiração normal, automática da entrada e da saída do ar, da inspiração e da expiração, sem acelerar. Vocês vão perceber que devagarzinho vai provocando em vocês um relaxamento.
Muito bem. Agora, com mantendo os olhos fechados, com a mente nesse estado mais relaxado, vamos fazer uma visualização voltada para a cura e para o autoconhecimento. Então, procurem imaginar que vocês estão andando numa estradinha de terra, no campo, um lugar que tem flores nas beiradas dessa estrada, um dia de outono, com sol muito bonito, a temperatura muito amena, e todos estão alegres, felizes, caminhando por essa estrada. E nós percebemos, então, que essa estrada está nos conduzindo para uma floresta antiga, com árvores muito grandes, altas, frondosas. E aí resolvemos que vamos entrar nessa floresta. Penetramos na floresta e, conforme vamos adentrando pelaquela estradinha que faz umas curvas por dentro da floresta, percebemos a mudança de temperatura. Dentro da floresta é uma temperatura um pouco mais úmida, né? E vocês ouvem pássaros. Se olharem para o alto, vocês veem a luz entrando pelas copas das árvores. E nesse sentimento de estar mais integrado com a natureza ali, nós vamos caminhando e percebemos, então, que essa estrada, quando a floresta termina, ela se abre numa clareira grande. E que depois dessa clareira existe um lago. E aí, então, atravessamos a clareira e chegamos nesse lago, na margem do lago. É um lago muito grande, que se estende por quilômetros para a esquerda e quilômetros para a direita. E, olhando para a direita, percebemos que lá no fundo existe uma grande cachoeira. E aí decidimos que vamos seguir pela margem para chegar nessa cachoeira. Os que estiverem querendo se refrescar, podem entrar no lago, brincar, jogar água um no outro e tal, se refrescar, e depois voltar para a estradinha na beira do lago e ir caminhando todos juntos. E aí vamos caminhando, e vamos chegando mais próximo da cachoeira. Começamos a ouvir o barulho da cachoeira, o roar da água caindo, né? Quando nós chegamos mais próximo, percebemos que é uma cachoeira muito grande, mas que ela tem uma passagem por baixo. Podemos passar por baixo da água e atingir o outro lado do lago. Então, resolvemos atravessar e cuidadosamente, porque essas pedras e esses caminhos por baixo da cachoeira sempre são caminhos deslizantes com um pouco de lodo, né? Então, atravessamos com cuidado, equilibrando e tal, e chegamos, então, à outra margem do lago. Quando chegamos na outra margem, percebemos que a estrada continua e que sobe uma colina. E então resolvemos subir essa colina para ver, olhar adiante e ver o que é a paisagem à nossa frente, né? Subimos a colina e lá no alto a gente percebe que mais para frente, uns 500 metros adiante, existe uma montanha muito alta, que no alto está até um pouco coberta de nuvens, e que a estrada nos leva até o sopé, né? Até a base dessa montanha, e que a estrada, então, começa a subir a montanha de forma espiralada, como se fosse uma sinuosidade serpenteando em volta da montanha, né? Resolvemos subir, apesar da montanha ser muito alta. Nós estamos com tempo, temos o dia inteiro, e vamos subindo pela estradinha que vai contornando a montanha em espiral. Conforme atingimos já a metade da altura da montanha, começamos a notar que o tempo esfria mais, né? E vamos subindo, até que atingimos no alto um planalto, um terreno que existe liso, gramado, lá no alto da montanha,
E no centro desse planalto percebemos que existe um chafariz, um laguinho com um chafariz. E que por trás disso, mais ao fundo desse planalto, existe um templo escavado na montanha, escavado na pedra, que tem uma escadaria grande, dessas escadarias enormes, tipo romanas, com pilastras, e que tem uma porta no templo muito alta, uma porta de 6, 7 metros de altura. E nós, então, resolvemos, subirmos essas escadas, chegamos a um patamar onde está esse portão, nessa porta que é para adentrar no templo, e alguns de nós empurram a porta e ela se abre facilmente, não sem que nós precisamos fazer muita força. Ela se abre para dentro, as 2 folhas daquele portal enorme, e quando olhamos para dentro, vemos que se trata de um templo com aqueles bancos de templo nas laterais, um corredor no meio que vai até o fundo, e que lá no fundo existe um trono. E que nesse trono tem alguém sentado. Então, cheios de curiosidade para descobrir quem que está sentado nesse trono, né? Nós fazemos uma reverência com as mãos postas e entramos nesse templo, caminhamos pelo meio e vamos nos aproximando desse trono, onde vamos percebendo cada vez mais a pessoa, o semblante da pessoa que está sentada nesse trono. De uma forma assim que nós não entendemos, vamos tomando consciência de que quem está sentado no trono é alguém que nós conhecemos. E conforme vamos entendendo, então, que estamos em contato com alguém que é muito importante ou foi muito importante na vida para nós, alguém que temos conhecimento, resolvemos fazer a essa pessoa uma pergunta, aquela pergunta que sempre nos intrigou sobre nós, sobre o universo, sobre a vida, o propósito da vida, seja o que for. O que é importante para o seu coração, para você saber, que você nunca conseguiu aprofundar. Aí você faz essa pergunta para essa pessoa que está no trono. E a pessoa responde. Só que a pergunta não é falada. Você percebe que se você pensa na pergunta, essa pessoa te responde telepaticamente. E você obtém, então, a resposta para essa questão que sempre intrigou a sua vida. Plenos de alegria com essas respostas que obtivemos, vamos nos afastando, então, andando um pouquinho de costas, fazemos uma reverência com as mãos postas, viramos, então, de novo em direção ao portal e saímos do templo, descemos aquela escadaria toda com as pilastras em torno, passamos pelo laguinho, lá no meio do planalto, e retomamos a estradinha que desce em forma espiralada, serpenteando em volta da montanha. Conforme vamos descendo, vamos notando que realmente existe uma mudança de temperatura, o tempo vai ficando um pouco mais aquecido. E aí chegamos, então, à base da montanha, retomamos aquela estrada que nos leva até aquela colina, subimos a colina, descemos e chegamos na margem do lago. Próxima à cachoeira. Passamos de novo por baixo da cachoeira, sentindo os respingos da água, aquele barulho estrondoso da água caindo, e atingimos, então, alcançamos, então, o outro lado do lago, a outra margem. Continuamos andando até mais ou menos a metade do lago, onde a gente reencontra aquela clareira que vai até a floresta. Atravessamos a clareira, entramos novamente naquela floresta úmida, podemos até ver pássaros, micos, tucanos, as luzes entrando pelas copas das árvores.
e vamos seguindo a estradinha que vai serpenteando por dentro da floresta. Até que alcançamos o final da floresta e aquela estradinha, então, que onde nós começamos a nossa jornada, com as flores em volta, no campo. E chegamos, então, ao início da nossa jornada. Chegamos na parte da estrada onde nós iniciamos essa nossa jornada. Então, nesse estado alegre, feliz, com as respostas que obtivemos e esse relaxamento da nossa mente, vamos retornando lentamente a essa sala, a esse quarto, aonde nós estivermos. Inicialmente, abrimos o olho lentamente, olhando para baixo, retomando a luz dessa área onde nós estamos. Respiramos fundo pela narina, soltando pela boca 3 vezes, para irmos nos adaptando novamente a esse ambiente. E então voltamos ao nosso estado de vigília normal, né? Ao nosso estado não meditativo. Provavelmente alguns de vocês podem não ter chegado lá no trono, podem ter adormecido no caminho. E se isso aconteceu, vocês devem retomar esse tipo de meditação, de relaxamento da mente, concentrando na respiração, em casa todos os dias. Faça isso todos os dias que vocês vão cada vez conseguir. E façam essa viagem toda pelo lago, pela montanha, até chegar lá no trono, quando vocês então vão entrar em contato com a resposta que vocês estão procurando. Na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos entrando em contato com um arquétipo. Arquétipos são formas informacionais que existem no mundo das ideias e que não são parte da nossa mente normal. É aquilo que Platão que deu esse nome de arquétipo, né? Chamava do mundo das ideias. E que na física quântica, hoje, nós sabemos que existe. Por quê? Porque quando você observa um fenômeno no laboratório de física quântica e que ele só ocorre pela observação, antes da observação, e que o que faz concretizar e materializar, por exemplo, um fóton, um elétron ali no monitor do teu computador, antes disso acontecer, a equação de Schrödinger prevê infinitas probabilidades do fenômeno ocorrer. É um mundo potencial igual ao mundo platônico, em que as coisas existem nele de forma informacional quântica. E que, com a ação da nossa consciência, uma dessas infinitas probabilidades se concretiza. Na época que isso foi descrito, lá no começo do século XX, eles não sabiam o que estava acontecendo e deram um nome meio louco para isso, chamado colapso da função de onda. Como se... Função de onda, porque é uma equação de onda. Então, a gente chama em matemática de função de onda. E essa função de onda parecia, então, para os pesquisadores, que ela era capaz de se materializar. Então, disse que ela colapsava na realidade. Então, se chamou de colapso da função de onda. Isso foi descrito há mais de 100 anos. E ninguém nunca conseguiu... Isso é um dos grandes paradoxos da física quântica. Ninguém nunca conseguiu explicar isso. Parece, não tenho certeza, que a minha teoria aula informacional da consciência, com essa conexão que faz nossa com o universo, tem até um trabalho que eu fiz mostrando que o espaço-tempo é influenciado pela consciência nossa, pode dar uma explicação mais filosófica do que física, matemática, né? Porque eu não sou físico, não sou matemático, né? Eu sou neurocirurgião. Então, eu estou dando uma ideia filosófica e os pesquisadores de laboratório aí, que são físicos, têm que chegar a uma conclusão sobre isso, se essa teoria realmente é válida para explicar. Mas eu gostaria que vocês repetissem tudo isso que nós fizemos, todo esse relaxamento mental baseado na entrada e na saída do ar, e depois toda essa visualização, todo dia. Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar respostas. Doutor, tem muitos comentários aí, as pessoas adoraram a vivência, e é interessante porque várias pessoas, elas, quando chegaram no trono,
a pessoa que estava lá, quando elas chegaram e visualizaram, eram elas mesmas, né? É Ah, bastante interessante. São várias isso, pessoas que tiveram isso. Tiveram essa elas mesmas. sensação. Isso é comum. Inclusive eu também, confesso que sim, né? Você se viu? Muito interessante, né? E olha, a sensação é É um muito arquétipo, gostosa, né? é um arquétipo do seu inconsciente. Do seu inconsciência. Perfeito. Entendeu? É um tempo que eu remetia a ouro, não é? Acho que sim, é isso que eu vi. Eu vi muito ouro nisso. Que Que coisa beleza. boa. Parabéns pelo trabalho. Nós estamos encerrando, né, já o nosso horário, porque senão daqui a pouco nós perdemos a live, né? Mas essa live vai ficar gravada, então, para que todos possam acessar depois e fazer esse exercício, né? Você pode Fazer até essa fazer, condução. você pode até fazer o seguinte: essas pessoas todas que estão em contato com você, as que tiverem dúvidas sobre se encontraram ela mesmas ou se encontraram outra pessoa, que tipo de resposta obtiveram, se quiserem esclarecer melhor isso, pede para mandar uma informação para você, um e-mail ou uma mensagem pelo Ok? Instagram, e você manda para mim. Aí a gente Perfeito. conversa Então tá, sobre isso. o convite está para todos quem está nos acompanhando ao vivo Isso, agora e quem vai assistir esta live depois, pode isso. fazer pelos canais do direct do Instagram comigo, pode fazer também pelo WhatsApp, né? As pessoas têm meu contato nas Isso aí. divulgações e eu estarei remetendo isso para o Dr. Francisco para que ele explique o melhor, ou cada situação, né? Porque cada É pessoa é cada uma um caso. individualidade, mas como todos estamos emaranhados, e esse é um trabalho que nós estamos fazendo aqui, e com certeza vamos falar nos termos, né? Todos nós aqui estamos entrelaçados, e no Isso. sistema ou informacional ou na não localidade, todas as nossas informações elas estão cruzadas, elas estão Então, todas então conectadas, não é? é Então, um. cada um vai ter uma reação e uma informação diferente. É. Isso que é o mundo da física quântica. Não existe, Você sabe né? que Não existe nada definitivo. o Schrödinger, o criador da equação, né, básica da física quântica, ele escreveu um livrinho chamado Mind and Matter, Mente e Matéria, né, em que ele tentava explicar essas interações de mente com A matéria. origem. E ele chegou à conclusão, rapaz, que aquilo que é escrito lá nos Upanishads, na Índia, aquele livro sagrado Upanishads, né, que existe só uma mente e que nós somos parte dessa mente, que isso aqui é realmente a realidade. Você vê um físico falando isso, que é uma coisa que normalmente se É, ouve falar através de um sábio ou de um santo, né? Existe só uma mente, nós somos parte dessa mente. É como se o próprio universo fosse uma mente quântico-holográfica, da qual nós somos parte. E nos sistemas quântico-holográficos, como cada parte contém informação do todo, nós somos o universo, com toda a perfeito. informação que existe nele. O problema é você aprender a relaxar a mente para poder acessar isso. Porque fora disso, a gente vive num estado de estresse muito grande que impede essa coerência das ondas no nosso cérebro. E aí você não relaxa, você não acessa nada. Perfeito. Gratidão profunda, doutor Francisco. Foi maravilhoso nossa conversa, a condução, o conteúdo. Lógico, vai exigir para muitas pessoas aprofundarem um pouco, mas é isso mesmo que eu queria, trazer um pouco também de forma simples e prática, as pessoas experienciar e ver que é possível fazer esses processos todos. Quem quiser, E volto a pensar. quem Oi? quiser ir adiante, pode ler o livro Caminhos da Cura, que é um livro que está na 7ª edição já, o meu best-seller, é da editora Perfeito. Voz. Ou o Eu livro, tenho. e também O Homem Holístico, que é um livro em que essas experiências de eletro, essas coisas todas, as teorias sobre a consciência, são bem mastigadas, assim, mostram de uma maneira bem simples para as pessoas poderem entender. O Homem Muito bem. Holístico. E estamos trabalhando para trazer essa atividade presencial aqui para o Sul ainda. Não Seria pode ter ótimo, né? certeza. Vamos ver. Pode ter Vamos certeza. Nós programar isso. vamos arrumar um centro muito legal para fazer isso, tá bom? Interagir pessoalmente é uma beleza, né? Vamos, Muito vamos melhor. fazer. Estou construindo esse evento. Talvez não dê para esse ano, mas no início do ano que vem, pode ter certeza. Nós já temos um lugar maravilhoso para ter vivências, fazer um fim de semana de imersão com várias atividades voltadas a essa área, juntando tudo com a física quântica moderna, né? E que traz resultados muito rápidos e práticos para as pessoas. É isso que defendemos. E lembrando só
aquela aulinha onde o senhor estava falando ali das equações do professor Sérgio, lá em Campinas, eu estava presente na sua aula. Você estava O lá? senhor veio dar aula para um grupo de, talvez, não se sabia nem o coisa, de repente era um grupo de malucos ali, né? Mas que tinham um bom conhecimento, né, nessa área. Foi maravilhosa aquela aula lá, gratidão profunda. É o curso de formação de terapeutas, né? E é isso que a gente faz hoje, traz essa linha, né, o viés de utilizar a física quântica da informação através da técnica da KQI, juntando com meditação, auxiliando nos processos para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Gratidão profunda pelo teu Eu que esforço de agradeço. sair do teu sítio e ir até a cidade para conseguir falar com nós hoje. O universo colapsou. Ó, colapso de A ontem. oportunidade de falar para vocês e de divulgar essas ideias. Gratidão profunda. Gratidão. Um grande abraço. E gratidão a todos que nos acompanharam até esse momento. E que tenham todos uma excelente noite e que possam meditar um pouquinho essa noite também e ter uma qualidade de vida, uma saúde perfeita, mental, emocional e física. Gratidão, amor, paz e luz a todos vocês.